Você tá vendo essas cadeiras aqui atrás de mim na DataB? Uma delas pode ser sua no futuro. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Power BI. Meu nome é Karine Lago e hoje vamos conversar um pouco sobre carreira. Eu estou agora no escritório da DataB, que acabou de ser reformado e ampliado. Na gravação desse vídeo ainda não existem vagas abertas para especialistas de Power BI na DataB, mas em breve abriremos e esse vídeo tem o intuito de te adiantar sobre isso para você se preparar. Não apenas para vagas aqui, mas também para muitas empresas ao redor do mundo inteiro que exigem conhecimento em Power BI. Vamos fazer um teste agora lá no LinkedIn para ver se temos vagas específicas para esse conhecimento. Eu vou pesquisar aqui em cargos por Power BI, pressionar Enter, e temos especialista em análise de dados na BTG Pactual, especialista em CRM Growth exigindo Power BI na XP, especialista em Business Intelligence no Banco Inter, bolsista de estratégia e ciência de dados, analista de Business Intelligence, analista de estratégia, gerente de dados pleno, coordenador de inteligência, analista de BI, consultor de empreendedorismo e inovação, engenharia de dados BI, analista sênior, analista de BI, Power BI Developer, são muitas vagas. Ao todo, 2.958 resultados. E apesar de ver todas essas vagas, talvez você ainda não esteja convencido se vale a pena ou não aprender Power BI. E às vezes a única coisa que falta para você realmente decidir aprender ou não qualquer tipo de ferramenta é realmente uma motivação e alguém colocar um farol e um caminho que você pode seguir e ver se faz sentido ou não antes de começar realmente a aprender. E o propósito desse vídeo é esse, te contar se vale a pena ou não. E para não te contar o que todos falam sobre esse assunto, que o Power BI é promissor e blá blá blá, eu resolvi te contar a minha trajetória até aqui. Se você quer ver como o Power BI é promissor tecnicamente de forma objetiva, eu já gravei um outro vídeo aqui pro canal, eu vou deixar no card também no primeiro comentário fixado abaixo. Se você está se perguntando se vale a pena aprender Power BI ou não, talvez esteja fazendo a pergunta da forma errada e eu vou te mostrar por quê. Durante 10 anos da minha carreira, eu trabalhei como CLT em 4 empresas diferentes. E eu observei alguns comportamentos específicos em pessoas que me inspiraram diretamente ou indiretamente. Hoje eu posso dizer que eu atingi todos os meus objetivos profissionais e eu fico muito feliz por isso. Mas nem sempre foi assim e eu já fiquei bastante angustiada também ao longo dessa carreira que eu vou te contar agora. No meu primeiro emprego na Coca-Cola, a Karine, de 19 anos, observava um rapaz que se chamava Rodrigo. Nós trabalhávamos no mesmo setor de marketing e eu via que ele tinha algo diferente. Tinha uma palavra específica que toda vez que ele falava ou usava esse software, todos se aproximavam dele, que era o Excel. Ele era muito bom em marketing, mas também muito bom em Excel. Apesar de todos no escritório terem o software instalado, ele era aquele que se destacava, onde todos pediam ajuda, inclusive eu. Eu guardei aquela lembrança na minha mente e fui trabalhar em uma outra empresa. Nesse segundo local, apesar de ser uma empresa de tecnologia, eles usavam o Excel para lá e para cá. E também apareceu uma outra palavrinha nova, que era o BI, o Business Intelligence, que eles mesmos desenvolveram na época porque não tinha nenhum software do jeito que eles precisavam. E como eles tinham a capacidade técnica de desenvolvimento, eles fizeram isso. O conceito que eles aplicaram foi o mesmo, que é analisar dados. E mais uma vez eu observei como que as pessoas e os diretores valorizavam aquilo, que na verdade eram os dados. Sejam eles dentro de planilhas de Excel ou então em um software de BI ultra mega estruturado. E nessa empresa em específico tinha uma sala de reunião de vidro e eu via como que gráficos e planilhas ficavam o tempo inteiro na frente de diretores e executivos e eles vibravam por aquilo ou ficavam com raiva. Pela observação não tinha como errar, a Karine pensou, vou aprender Excel e começar a analisar dados nele. E eu fiquei tão boa, mas tão boa no Excel, que eu achei que eu merecia um aumento e fui pedir pro meu chefe, só que a resposta foi não. E eu perguntei por que eu não mereço um aumento e ele falou que eu deveria fazer mais do que ele esperava. Eu já fazia o meu trabalho direitinho, mas algo a mais deveria ser incluído nessas atribuições para realmente merecer aquele aumento. A resposta dele realmente deixou a Karine intrigada porque eu não tinha mais tempo hábil durante a empresa para realizar coisas além daquilo que eu já fazia. E algo que eu descobri é que as empresas não vão ser a minha babá, cuidando de mim assim como minha mãe cuidava, com carinho completo para eu evoluir da forma mais correta possível. Isso quer dizer que eu mesmo tinha que cuidar da minha carreira. Virando referência em Excel nessa empresa, várias pessoas vieram me pedir ajuda, especificamente na minha especialidade, que era análise de dados. Só que isso virou uma bola de neve porque eu ficava até tarde da noite e aí meu chefe me chamou e puxou a orelha falando que eu tava fazendo muita hora extra e isso não era permitido. E aí a Karine, que acabou de começar a carreira dela, ficava pensando, mas como que eu vou fazer algo a mais se eu não posso nem fazer hora extra? E aí que eu tive que arranjar uma solução que foi levar trabalho para casa.
Não que isso seja o ideal, não recomendo que faça isso, mas isso foi aquilo que eu pensei nessa época. Isso gerou um estresse muito grande porque eu não descansava. Eu trabalhava até meia-noite depois de chegar do trabalho em casa para desenvolver coisas ainda para o trabalho. E eu não cobrava isso da empresa. Na verdade, eu estava fazendo isso como um desafio meu para conseguir atingir aquele meu objetivo. E quando acontece um processo desse, tem dois caminhos a seguir. Ou você sucumbe no cansaço, ou então você procura uma solução. Eu tinha dois problemas para resolver. O primeiro era ajudar as pessoas no Excel, que era mais valorizado pelas próprias pessoas. E o segundo problema era analisar dados dos outros setores da empresa, que era o extra que eu tentava fazer. Foi nessa época que surgiu esse canal do YouTube. Eu percebi que algumas das dúvidas eram frequentes e repetidas. Então, ao invés de ficar ensinando várias e várias vezes para diferentes pessoas o mesmo conceito, eu comecei a gravar vídeos e aí enviava o link para elas e reaproveitava o meu tempo. Um problema foi resolvido, ainda tinha um segundo problema, que era a análise de dados dos outros setores. E aí eu lembrei de uma palavrinha mágica que eu aprendi na empresa anterior, que era o BI, o software de BI. Eu fui pesquisar mais sobre isso e vi que a automação, o tratamento de dados, a segurança que vai trazer para as informações e também os cálculos e as visualizações me ajudariam bastante no quesito tempo. Eu desenvolveria tudo isso muito mais rápido e ficaria mais ou menos automatizado com os softwares que tinham disponível na época. Isso foi há quase 10 anos atrás e o Power BI não existia, então eu tive que fazer orçamento no melhor da época, que era o Tableau. Ele ficou tão caro que meu chefe falou para apresentar diretamente para o CEO, porque ele que tinha a caneta para provar isso. E eu levei um não, porque a licença era muito, mas muito elevada, e o Tableau era realmente o melhor naquela época e não tinha tanta concorrência assim. Levei o meu segundo não. A solução foi desenvolver um BI utilizando Excel, Access e VBA. E foi aí que eu fui perceber que eu não sabia nem metade do que o Excel podia me oferecer. Foi a partir de dois nãos que eu tomei, o primeiro da promoção e depois o do software de BI, que eu realmente comecei a me desenvolver. Consegui estruturar um processo linear e rotineiro no Excel, mas à medida que o tempo ia passando, milhões e milhões de linhas eram adicionadas no banco de dados, comecei a ficar com vários arquivos de Access porque eu atingia o limite dele rapidamente, e aí eu tive que começar a procurar uma outra solução, porque o Excel não conseguia mais nesse volume de dados. O meu tempo tomando café, esperando o Excel atualizar tudo, estava ficando cada vez mais longo. E eu comecei a ver que o Excel poderia sim ser utilizado para análise de dados, mas até certo ponto. Ele é um software de planilha eletrônica e eu precisava algo específico e otimizado para análise de dados. Pesquisei bastante e encontrei um software de BI indiano que era super acessível. Tão acessível que eu mesmo comprei para aprender e depois desenvolver na empresa. Eu não vou falar o nome dele aqui, mas quem quiser chutar pode colocar aqui nos comentários que eu vou falar se você acertou ou não. Você pode ver que até o momento eu não falei em nenhuma pessoa que me inspirou especificamente sobre isso, porque realmente nessa empresa não tinha alguém diretamente relacionado à análise de dados. Eu tive que realmente pesquisar na internet e naquela época nós não tínhamos tanta abundância de informação como temos hoje. E foi só com esse software de BI que eu realmente entendi qual é o processo de estruturação de uma análise de dados. E que o Excel era muito bom, mas era aberto demais. E ele não me direcionava, não focava para as atividades específicas de forma a me fazer produtiva nelas. O que eu tô falando é que ele era específico para coleta de dados, depois organização, tratamento, relacionamento, criação de medidas, inserir essas medidas em visualizações para conseguir de fato analisar algo e posteriormente compartilhar com as pessoas e estruturar um processo de atualização automático em relação a todas essas informações que eu fazia dos inúmeros relatórios produzidos. E quando eu aprendi sobre tudo isso, eu gostei tanto que eu fui procurar uma pós-graduação e me formei em Gestão Estratégica da Informação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu tomei essa decisão porque eu não tinha uma referência perto de mim para me inspirar e também porque na internet não tinha tanto conteúdo como nós temos hoje. E foi uma boa escolha, mas foi muito conceitual, a parte técnica ainda era bastante difícil de lidar. Alguns meses se passaram, eu consegui desenvolver todos os relatórios e dashboards nesse software e economizei cerca de 4 horas por dia. Eu me aprofundei tanto que eu fiquei muito próxima da TI, apesar de não ser da área de TI. Na verdade, eu sou graduada em comunicação social com ênfase em publicidade e propaganda. Não tem nada a ver com TI. E o meu cargo naquela época era analista de inteligência de mercado. E por atender vários setores da empresa, eu tive que me aprofundar no ERP para saber onde que eu buscava aqueles dados de logística, pesquisa, comercial, marketing, produção e muitos outros. E aí eu comecei a ter uma exposição a palavras como Analysis Services, Integration Services, Data Warehouse.
a conhecer um pouco mais sobre replicação de servidores e como solicitar isso para a TI, e que eles precisavam de um servidor e de mais hardware, e como convencer o CEO a investir nisso e que seria bastante relevante para a análise da empresa como um todo. Também fiquei bastante próxima de consultores de tecnologia específicos do ERP, e eu vi como que eles eram valorizados por serem específicos e terem um conhecimento tão profundo. O aprofundamento nessa área foi tão grande que eu mudei a minha estação de trabalho para dentro da TI e conquistei a minha sonhada promoção que fui pedir para o meu gestor há alguns anos atrás. Eu me tornei coordenadora, mas antes disso já tinha conseguido vários aumentos. Isso tudo aconteceu durante 5 anos da minha carreira nessa empresa. Naquela época, se existisse Power BI, todo esse meu processo seria muito mais fácil e aconteceria com mais rapidez. Eu não vou entrar em detalhes sobre a estrutura que eu fiz com esse software de BI indiano, mas eu sei que foi o melhor para aquela época no budget que nós tínhamos. Hoje as coisas estão bem mais fáceis. Inclusive, eu vou te contar um erro que eu cometi que dói no meu coração até hoje. O Power Query no Excel já existia há pouco mais de 2 anos e eu não conhecia ele, porque estava bitolada na rotina de realizar análises da forma que eu já conhecia. E a partir desse momento, quando eu vi o Power Query funcionando, eu decidi que eu nunca mais vou depender de outras pessoas para me manter atualizada. Eu sempre ia diretamente na fonte, no blog da Microsoft, no fórum, sempre observando aquilo que as pessoas estavam utilizando atualmente. Naquela época não tínhamos um YouTube tão recheado de informações gratuitas assim para consumir e pouquíssimas pessoas no Brasil falavam de Excel. Lá no exterior, até que se falavam bastante. Mas eu sei que para quem está aprendendo agora, ver algo na sua língua nativa, em português, é bastante importante para acelerar todo esse processo e o inglês não ser mais um impeditivo para aprender tudo aquilo. E apenas para acelerar um pouco mais as coisas, em 2015 surgiu o Power BI, eu me especializei nele e eu vou parar por aqui, porque a história daqui pra frente é de empreendedorismo e não apenas de carreira. Isso pode ficar para um outro vídeo se você se interessar, comenta aqui embaixo. Concluindo, a ideia não é que você faça o mesmo caminho que eu fiz, e sim que entenda o mindset e a estratégia por trás disso. Eu identifiquei aquilo que era relevante acima de outros fatores, nesse caso, a análise de dados, que é uma área abrangente, e além disso também tinham alguns fatores comportamentais, que foi a persistência. Apesar daqueles nãos que eu levei, que foram bastante frustrantes, eu fiquei muito triste, muito aflita, eu consegui persistir, mas só aconteceu isso porque eu tinha um objetivo, que foi o que me motivou e não me deixou desistir. E como dizia aquela música, você não pode deixar a vida te levar se você tem um objetivo. Na verdade, é ao contrário, você que tem que levar a vida. E esse objetivo não era aprender um software. Na verdade, aprender um software, uma ferramenta, é apenas um meio para atingir um objetivo. No meu caso, era uma progressão de carreira que, consequentemente, ia me fazer atingir um objetivo pessoal que até os 30 anos eu tinha que atingir X. Eu não vou comentar sobre esse objetivo específico, mas já posso adiantar que é um objetivo muito comum entre as pessoas. E hoje eu tenho 32 anos. Será que eu realmente atingi o objetivo ou não? E veja se o que eu vou te falar agora não é verdade. A maioria das pessoas pensam que cargos de gestão são os mais interessantes. Muitos têm, por exemplo, um sonho de se tornar um CEO de uma empresa, um diretor, um gerente, um coordenador. Só que essa não é uma verdade absoluta. E por causa dessa percepção errônea, talvez, os especialistas ficaram cada vez mais raros. No ano retrasado, nós abrimos vagas para a DataB de especialistas de Power BI e foi super difícil de encontrar. Tão difícil que nós desistimos e desenvolvemos alguém internamente. E isso também tem sido uma dificuldade nas empresas. Toda semana, alguém de RH ou então um gestor me procura querendo saber sobre especialistas de Power BI que eu posso indicar. E infelizmente eu não tenho tantos assim, eu já indiquei todos que eu poderia. Os especialistas de verdade são raros, mas temos que mudar esse mindset. Muitas médias e grandes empresas valorizam especialistas tanto quanto seus gestores. E isso em recursos humanos é chamado de carreira em Y. Quando você recebe uma promoção, de acordo com suas habilidades e competências, você pode ou seguir para uma carreira de gestão ou então uma carreira de especialista. Então, primeiro eu quero desmistificar isso que especialistas não têm a mesma relevância que gestores. Sim, tem, e é um erro pensar que isso não existe hoje em dia. Agora, voltando para a pergunta principal do vídeo, se vale a pena ou não aprender Power BI, na verdade, você deve perguntar se vale a pena desenvolver a habilidade de análise de dados em você e qual é a melhor ferramenta para fazer isso. E a resposta é que sim, vale a pena desenvolver essa habilidade e para qualquer área. Eu atuava diretamente na logística, produção, marketing, comercial, estoque e muitas outras, e cada um desses profissionais que eu ajudava, eles já poderiam ter se desenvolvido na análise de dados naquela época. A análise de dados é e vai continuar sendo muito valorizada, e daqui a pouco eu entro nesse detalhe.
Agora, sobre o melhor software para desenvolvê-lo. Atualmente é o Power BI. Eu estou gravando esse vídeo em 2021. Se você estiver vendo do futuro, como é que faz para você validar se realmente o Power BI ainda continua tão relevante quanto ele é hoje? Eu vou te mostrar agora. Eu vou entrar no Google e pesquisar por Google Trends, que basicamente mede o quanto um termo está sendo procurado no Google. Aqui eu vou procurar por Power BI, pressionar Enter, e vou realizar a comparação com outros softwares. Por exemplo, o Tableau, depois o Qlik, que eu vou colocar de forma abreviada, os outros também dão o mesmo resultado, e o quarto, que é mais utilizado, é o Google Data Studio. E vou pressionar Enter. O Power BI é o azul. Em todos, ele é disparado o mais pesquisado. E quando falamos sobre popularidade, normalmente estamos falando sobre aquele que é mais utilizado. Estamos avaliando o Brasil 12 meses. Eu quero expandir esse tempo para 2004 até o presente, que é 2021. O Power BI não era o primeiro. Antes nós tínhamos o Tableau em 2008, 2009, 13, 14, 15. Quando o Power BI começou a ficar maduro, que foi lá para janeiro de 2017, o seu uso começou a ficar exponencial. Olha a diferença dele em relação aos outros. Então tá aqui uma das respostas, mas é claro que você não vai basear a sua carreira apenas em uma análise do Google Trends. O que você pode fazer também é pesquisar por institutos de pesquisa, como a Gartner, e procurar pelo quadrante mágico de BI. Eu vou abrir aqui. Está publicado aqui no site da Microsoft, mas lá na Gartner você também consegue encontrar por meio desse link aqui. E temos o Power BI e toda a suíte de análise de dados da Microsoft aqui em cima, nesse quadrante, nos líderes, logo acima do Tableau e do Qlik. Essa pesquisa é de fevereiro de 2021. Mas se você quiser ainda uma terceira fonte de dados, é aquela que eu te mostrei no início desse vídeo. Vai lá no LinkedIn ou então na Cato, no Vagas, e pesquisa sobre vagas de Power BI. Vê como que as empresas estão exigindo esse tipo de conhecimento, se é só Power BI que você deve aprender mesmo, se não é interessante aprender um pouco de SQL, se você tiver mais habilidade com programação, talvez ir para Python e atrelar toda essa base de análise de dados para construir uma sólida carreira. Aqui, depois dessas 3 pesquisas que eu te mostrei, é inegável, não é a Karine falando. Se outro software surgir no mercado e for melhor do que o Power BI, eu vou ser a primeira a falar e a começar a utilizá-lo. E se a tendência atual, como você viu comigo, é utilizar o Power BI, alguma vantagem tem nisso. E eu vou resumir aqui para você. É o preço, as funcionalidades, a facilidade de aprendizado e a comunidade em torno de softwares da Microsoft. É inegável que o Power BI, em relação a todos os outros concorrentes, Tableau, Qlik, Google Data Studio e todos os outros que vimos lá no quadrante mágico, ele é muito superior em relação a esses 4 pontos em conjunto. Se você estiver pensando, mas Karine, na minha empresa não usa Power BI, eu vou te falar uma coisa, você não pode ser influenciado apenas pelo que sua empresa ou pelo que seus gestores definiram. Você pode virar essa chave e ser um protagonista na sua empresa também. Começa a falar sobre Power BI, começa a mostrar equivalências. Não deixa de fazer o seu trabalho, é claro, e tenta investir um tempo estudando e se especializando na ferramenta que é o número 1 do mercado atualmente. Você pode se tornar um influenciador na sua empresa e mostrar as vantagens técnicas de utilizá-lo e se destacar também por essa proatividade. Se você é muito bom na sua área de formação, como psicólogo, nutricionista, engenheiro, contador, administrador, publicitário e muitas outras áreas que eu não vou ficar falando todas aqui, se você analisar dados e adicionar essa habilidade no seu currículo, você vai ser potencializado em relação às outras pessoas que não têm a mesma habilidade que você. E eu falo isso porque é algo que executivos e diretores valorizam bastante. Eu passei a minha carreira inteira me comunicando com CEOs, com diretores, com executivos e via como que esse processo e essa habilidade que eu desenvolvi por meio de uma observação, que eu vi outra pessoa sendo valorizada por isso, realmente me valorizou nas empresas que eu passei. Dentro das empresas existe algo que se chama cadeia de valor. E existem 2 tipos, resumindo, de processos. Aqueles que são operacionais e outros que são estratégicos. Ambos são fundamentais numa empresa. Um é o reloginho que fica todos os dias rodando, garantindo a operacionalização dos seus processos, e o outro é a estratégia que vai ver para o futuro, onde os diretores e executivos vão tomar decisões para garantir a sua competitividade em relação aos concorrentes, porque a maioria das empresas estão em um ambiente altamente competitivo, e uma das formas de tomar decisões agora no presente para colher os seus frutos no futuro é por meio da análise de dados. Inclusive, digo mais, você não precisa trabalhar hoje em uma área estratégica. Se você trabalha em uma área operacional, como por exemplo, recuperação de boletos, é uma área extremamente operacional.
Mas, se você adicionar a habilidade de análise de dados, você consegue melhorar qual é a visibilidade em relação aos processos que vocês estão executando e trazer uma rentabilidade maior do que o que é executado hoje, sem depender do seu diretor ou do seu executivo tomar uma posição em relação a isso. Você pode ser proativo, analisar, apresentar esses dados para ele e mostrar um caminho que vocês podem seguir com uma tática diferente de operacionalização desse processo. Você só vai conseguir aproveitar tudo isso que eu falei se entender que o poder de executar isso é seu. Você que potencializa a sua carreira no nível que você quer. A resposta para a pergunta do início do vídeo é o desenvolvimento de uma nova habilidade em você, que é a análise de dados, que talvez você já desenvolve isso no Excel, mas que pode aprimorar em uma ferramenta estruturada para isso, que vai deixar a sua produtividade mais linearizada, com processos muito bem estabelecidos de coleta, tratamento, análise, visualização e compartilhamento dessas informações. E é claro que nós queremos ficar entre os melhores. E por isso que eu escolhi Power BI para minha carreira, porque ele atualmente é o melhor do mercado. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, tenha gostado de conhecer um pouquinho sobre a minha carreira. Comenta aqui embaixo, interage comigo, eu vou ler todos os comentários e tentar respondê-los. E me fala também se você gostou desse estilo de conversa que tivemos hoje. Se é a sua primeira vez aqui, veja todos os vídeos de Power BI para você começar a aprender e ver se interessa por essa área maravilhosa que é a análise de dados. Nos vemos em outros vídeos, um abraço e tchau, tchau!